Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, e versículo 36 em diante. Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Do 36 ao 45, para não ficar tanto diferente das tradições, eu vou ler conforme está então ali na tela. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz orientação aos nossos corações. Tu conheces a tua igreja aqui reunida nesta noite, e que todos possam sair daqui edificados, abençoados, e também os teus filhos que vão participar pela primeira vez da Santa Ceia. Te agradecemos por esta oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, louvando a Deus pela sua palavra, baseado nesse texto, eu quero falar quando é necessário abrir mão da vontade própria. Meus queridos, estamos vivendo num tempo onde muitos dos valores éticos, valores morais, e principalmente os valores espirituais ou religiosos têm sido deturpados. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão cada dia mais egocêntricas, consumistas e amantes de si mesmo. A própria palavra de Deus testifica que nos últimos dias as pessoas estariam mais preocupadas consigo mesmas, sendo avarentas, sendo presunçosas, soberbas, que nos últimos dias as pessoas seriam desobedientes, ingratas, profanas, cruéis, que nos últimos dias as pessoas teriam uma tendência a viver sem amor, mais amigo dos prazeres deste mundo do que de Deus. E assim nós estamos presenciando muitas pessoas querendo andar com Cristo,
porém do seu jeito, sem nenhum tipo de renúncia. Querida igreja, não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa ser crente, de ser um crente autêntico, sem que o mesmo não tenha renúncia na sua maneira de viver e renunciar à sua vida velha. Quando falamos em renúncia, estamos falando em abrir mão, estamos falando em desistir de algo, estamos falando em abdicar, em abster, em repudiar tudo aquilo que pode impedir você de ser íntimo de Deus. O chamado de Deus na vida de uma pessoa, conforme está inserido na Bíblia, é para que todos venham ter uma vida de exemplo. É para que todos venham ser fiéis, leais e comprometidos com Deus e a sua obra. Sabemos que isto exige renúncia da sua própria vontade, para que então a vontade absoluta de Deus possa fazer parte do seu dia a dia. Esse texto que nós lemos narra um dos momentos mais complicados, dos momentos mais complexos e difíceis na vida de Jesus. Em nenhum momento antes, Jesus foi descrito pelos evangelistas na situação tão dramática como é descrito na passagem que aconteceu no jardim do Getsemane. A jornada de Jesus aqui nessa terra sempre foi trilhada por muitos momentos difíceis e emocionantes. Vejamos, Jesus passou por todos os tipos de emoções que um mortal pode passar aqui na terra. Na vida de Jesus, ele teve momentos de lágrimas, momentos de choro, quando Lázaro estava morto, e Jesus viu suas irmãs chorando, e o povo chorando. A Bíblia diz que Jesus chorou. Nós vemos que Jesus passou também por momentos de indignação, quando ele chega no templo e vê a irreverência do povo no templo. Quando eles viram que o povo estava fazendo da casa do Senhor qualquer coisa menos algo de adoração, de louvor, de adorar e bendizer ao Senhor, ele ficou indignado. Jesus teve momentos de alegria, quando os 70 discípulos voltaram, trazendo relatórios alvissareiros. Nós vemos que Jesus se alegrou pela missão dos 70, embora deu um conselho para eles, que a maior alegria deles deveria ser do seu nome estar escrito no livro lá no céu. Mas nós vemos que Jesus, como homem, ele também passou por momentos de decepções. Ele ficou decepcionado, por exemplo, quando um moço rico foi até ele, e quando ele deu alguns conselhos para esse moço saiu aborrecido, esse moço saiu triste. Foi que nos consta a única pessoa que esteve com Jesus e saiu triste, porque não aceitou as orientações de Jesus. Jesus, como homem, ele teve momento de cansaço, cansado. Por exemplo, lá no barco ele dormia durante uma tempestade, ele estava dormindo, ele estava cansado. Jesus também teve momento de desapontamento, quando ele curou 10 leprosos, e só um voltou para agradecer. E ele disse, mas eu abençoei 10, e cadê os outros? Por que só um voltou? Jesus também, como homem, ficou desapontado com a ingratidão,
A bem da verdade, irmãos, um dos maiores pecados que o crente comete é o pecado da ingratidão. Ele recebe bênção, recebe vitória, recebe muitos milagres, recebe a palavra de Deus, mas muitas vezes é ingrato com seu pastor, é ingrato com a igreja, é ingrato com seu dirigente, é ingrato lá na congregação. Espero que isso não esteja acontecendo na sua vida. Nós vemos que Jesus teve momento de lágrimas quando ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chorou sobre Jerusalém. Jesus, como homem, ele olha para as cidades e ele chorou porque ele viu a dureza dos habitantes daquela cidade. Será que Jesus não está chorando pela nossa cidade de Blumenau? Será que, como Jesus está olhando a nossa cidade? Jesus chorou sobre Jerusalém. Mas Jesus teve momento de prazer, de alegria, quando ele podia, por exemplo, quando ele pôde abraçar as crianças. E alguém queria impedir, ele disse: não, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus também, em muitos momentos, ele foi movido por uma profunda compaixão, por necessidade do povo. Quantas vezes ele olhava para o povo e via um povo disperso como sem pastores. Outras vezes ele via o povo em aflição, em angústia. Outra vez com necessidade até de alimento. E ele multiplicou o pão, porque via a necessidade do povo. Porém, Jesus, por muitos momentos que ele passou, mas nunca ele havia passado por um momento de tanta aflição, de tanta angústia, de tanta tristeza, como descrito na passagem que nós lemos ali naquele episódio ali no Getsemane. A batalha mais terrível, a batalha mais emblemática que Jesus enfrentou foi entre a sua vontade, a sua própria vontade e a vontade do Pai. Ele habitou aqui como homem, e como homem ele também tinha a sua própria vontade. Jesus enfrentou, por exemplo, muitas batalhas difíceis no seu ministério terreno. No início do seu ministério, logo após o seu batismo, Jesus teve que enfrentar uma batalha contra Satanás. E Jesus enfrentou essa batalha contra o diabo após o seu batismo. Ele enfrentou de maneira segura, dizendo: assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Ele enfrentou o diabo citando a palavra do Senhor. Jesus enfrentou diversas outras batalhas. Ele enfrentou batalhas renhidas, batalhas problemáticas, batalhas complexas e complicadas com os religiosos da época, com os sacerdotes. Jesus enfrentou batalhas contra espíritos malignos que queriam acabar com ele, queriam fazer ele desistir do projeto de ir para a cruz para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Essas batalhas não foram problemas para Jesus. Ele tinha total autoridade, e na intimidade que ele tinha com o Pai, ele dizia: sai, demônio, e o demônio tinha que sair, porque ele tinha autoridade. Vencê-la significava cumprir todo o mandamento do Senhor. Mas a última batalha, a batalha mais complicada, foi a vontade a vontade própria dele, com a vontade soberana do Senhor. E aqui nós vemos que Jesus, então, no momento crucial de oração, ele abriu mão da sua própria vontade. Quando lá no Getsemane, entre uma agonia indescritível, aonde o seu suor virou em gotas de sangue,
E ali em oração, em gemido, ele dizia: Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, faça-se a tua vontade. Como homem, Jesus, é claro que ele não queria o sofrimento. Como homem, ele não queria ir para uma cruz e passar pelo que passou. Mas ele abdicou da sua vontade. E ele veio para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era como ele fosse um cordeiro vivo. Assim como no Velho Testamento, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, era sacrificado para cobrir o pecado do povo de Israel. Agora veio Jesus, não mais como apenas ele veio como um cordeiro, mas não para cobrir, ele veio agora para tirar uma vez por todo o pecado que estava sobre a humanidade. Mas a grande batalha se travou ali no Getsemane. A grande batalha sempre será contra a nossa própria vontade. E aqui eu quero dizer, parece, irmãos, muito mais fácil. Qualquer um de nós, qualquer crente, é mais fácil nós imitar Jesus nas suas pregações. É mais fácil nós imitar Jesus nas suas orações. É mais fácil nós imitar Jesus orando por milagres e as coisas acontecendo. É mais fácil nós imitar Jesus no discipulado, mas é muito difícil imitar Jesus na sua submissão ao Pai, quando ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. É aqui que se torna o grande problema do crente. Deus nos fez homens e mulheres livres. Ele nos dotou de mente, de pensamentos. Ele nos dotou de emoção. Deus nos dotou de vontade. O ser humano tem uma mente que pensa e vai longe, tem emoções a todo instante. O ser humano é cheio de vontades, e a nossa mente nos dá capacidade para pensar, a nossa emoção nos dá capacidade para sentir, a nossa vontade nos dá capacidade para decidir, e entre nossos pensamentos, entre a nossa capacidade de emoções, de sentir, entre a nossa capacidade de decidir, nós precisamos entender que nós, como crentes, que nascemos de novo, precisamos colocar tudo isso submetido à vontade soberana do Pai. Talvez você já tenha submetido muitas coisas ao Senhor, mas ainda você seja o dono próprio da tua vontade. E eu quero dizer nessa noite, para que haja experiências mais profundas com Deus, para que realmente o Espírito Santo possa se apoderar da tua vida, para que você venha ter experiências com os céus que você nunca teve, você precisa abrir mão da tua própria vontade. Chegou a hora que você precisa sair da zona de conforto. Chegou a hora que você precisa sair do comodismo. Chegou a hora que você precisa deixar o Espírito Santo te confrontar em todas as áreas da sua vida. Você precisa sim sair desse comodismo, desse conformismo, para que haja um profundo crescimento espiritual. Você não pode passar semana, passar meses, passar anos após anos e continuar o mesmo crente.
Você precisa sempre olhar para trás e olhar hoje e ver que houve um crescimento espiritual e que você é mais espiritual e que você está mais perto de Deus, porque o crente deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. Jamais haverá grandes experiências com Deus na tua vida se você for ficar agarrado na tua própria vontade, se você ficar agarrado com as coisas efêmeras e passageiras desse mundo. Toda renúncia nunca será um ato fácil. Renunciar a algumas coisas que precisam ser renunciado não é fácil, pois sempre será uma atitude de fé, mas é necessário acontecer na tua vida, daqueles que querem viver algo novo, aqueles que querem viver uma experiência nova, aqueles que querem Deus mais na sua vida, precisam abrir mão da sua própria vontade. E eu quero dizer nessa noite, que a tua vontade, muitas vezes ela está indo de encontro àquilo que Deus quer realizar na tua vida. A tua vontade é um problema para os céus se abrirem e você ver a glória de Deus e sentir esta glória. Enquanto você ficar firmado na tua vontade, irmãos, os céus não vão se abrir, e você vai ser esse crente que está patinando, Os grandes projetos de Deus para a nossa vida só se cumprirão quando formos capazes de orar a oração que Jesus fez no Getsemane. Jesus, ele disse: Pai, não seja como eu quero. Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Pai, em outras palavras, minha vontade seria outra, não é sofrer na cruz, mas faça-se a tua vontade. Eu vim para cumprir o propósito, e o propósito é aceitar a tua vontade. A tua vontade é soberana, e eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, e porque Ele fez a vontade do Pai, você está salvo, você está liberto, você foi transformado, você foi abençoado, você é abençoado. O teu nome está escrito no livro da vida lá no céu, porque Cristo, Ele não fez a vontade dEle, mas Ele disse: eu quero fazer a tua vontade. Foi uma batalha, foi uma guerra frenética, uma guerra tão terrível, que o seu suor virou em gotas de sangue, porque Ele nunca pecou. E agora ele estava sentindo que para aceitar a vontade do Pai, o pecado de toda a humanidade estaria sobre ele. E ele sofreria na carne o que é o pecado. Ele sofreria que o pecado faz separação de Deus e homem. Foi por isso que lá na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando Deus olha para Jesus na cruz, Ele vê o pecado da humanidade sobre Jesus. E Jesus, Ele percebeu que Ele teria um momento que ficar distante do Pai. E por isso Ele dizia: é difícil, mas faça a tua vontade. Porque é impossível ficar sem a presença de Deus. Eu não sei como um crente que depois que aceita Jesus, que depois que tem a experiência com a salvação, ele se conforma em ficar longe de Deus, ele se desvia, e alguns ficam até um desviado, completamente perdido e revoltado contra a igreja, contra pastor, contra Deus e contra tudo. Eu não sei como uma pessoa pode ficar longe de Deus. Você pode ficar longe de qualquer coisa, você pode ficar longe de prosperidade, você pode ficar longe de qualquer ente querido, mas você não pode ficar longe de Deus. Você não pode abrir mão de Deus, da presença do
Espírito Santo na tua vida. O Davi já dizia: como eu ficarei, como eu poderei ficar longe do Espírito Santo? Ele dizia: pode retirar de mim o reino, pode retirar de mim tudo, mas não retire de mim a tua presença. A presença de Deus é tudo que nós precisamos, e para que a presença de Deus possa estar profundamente na tua vida, você tem que abrir mão da tua vontade, porque a tua vontade é uma. A tua vontade, por mais que você é uma pessoa com boa índole, por mais que você acha uma pessoa muito boa, mas a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Nós não somos nada. O que nós temos é que se jogar aos pés de Cristo e dizer: é a tua vontade é soberana, faça a tua vontade. E para que a vontade de Deus seja feita, muitas vezes você precisa renunciar a algumas coisas. E aqui é difícil, porque os grandes projetos de Deus para a nossa vida só se cumprirão quando formos capazes de orar da mesma maneira, dizendo: Senhor, faça a tua vontade. A tua vontade. Irmãos, a vontade do Senhor tem que ser feita em todas as áreas. Tem pessoas que sempre dizem: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas a vontade do Senhor começa na tua vida pessoal, na tua vida íntima. Ah, quantas decisões você tem tomado, mas sem nenhum discernimento, sem nenhuma oração, sem nenhum entendimento se esta é a vontade de Deus. Quando você diz: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, você está abrindo mão daquilo que você pensa, daquilo muitas vezes que você acha, e até mesmo daquilo que você defende, para aceitar aquilo que é a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus, no momento, parece que ela é doída, que é difícil, que é complexa, mas eu quero dizer: Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para você. Você não pode comparar a tua vontade com a vontade dos céus. A vontade dos céus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Você não pode comparar a vontade de Deus com a tua vontade. A tua vontade pode ser perfeita momentaneamente, provisoriamente. Parece que essa é a vontade boa. Parece que aqui é o caminho certo. Parece, porque para o homem alguns caminhos parecem direito, mas o final é caminho de morte. Vontade concreta e perfeita e abençoada é a vontade de Deus, e que você possa estar disposto a fazer a vontade de Deus na tua vida íntima, na tua área financeira. Ah, irmãos, como é difícil deixar Deus fazer a vontade dEle na área financeira. Parece que é mais fácil nós orarmos, nós até renunciar a alguma coisa, mas deixar Deus controlar o nosso dinheiro é tão difícil. É tão difícil quando começa com a questão do dizimar na casa do Senhor. Ah, parece tão difícil. E alguns questionam, e alguns criticam, e alguns zombam, e alguns fazem apologia, e alguns fazem centenas e milhares de mensagens contra dízimo. Mas você está salvo, você está aqui nessa igreja, porque bem-vindo aqueles abençoados irmãos que são dizimistas fiéis. Por causa dos dizimistas fiéis é que a igreja continua crescendo, a igreja continua construindo, a igreja continua anunciando as boas novas, a igreja continua desenvolvendo o seu papel aqui na terra, por causa dos dizimistas fiéis. Porque se todos pensassem como uma galera estão pensando, contra dízimo e contra todo, não haveria
mais igreja, não haveria mais construção, as igrejas teriam que fechar a porta, porque a igreja vive exatamente dos dízimos daqueles que entendem e são fiéis à casa do Senhor e abrem mão da sua vontade para aceitar a vontade de Deus. É claro que o dizimar não é simplesmente algo assim normal que alguém vai fazer, quem sabe por fazer, vai fazer por fé, vai fazer por amor, vai fazer por gratidão, porque tem recebido Deus na sua vida. Mas Deus precisa fazer a vontade dEle no teu casamento. Muitas vezes teu casamento está passando por momentos fragilizados, por momentos complexos, por momentos difíceis, porque a vontade de Deus não se encaixa ali, porque é a tua vontade, é do teu jeito, é da tua maneira que você pensa, e muitas pessoas dizem, eu penso assim e tem que ser assim. Não tem que ser assim não, tem que ser da vontade dEle, tem que ser como Ele falou, tem que ser como Ele planejou, a vida a dois. Deixa Deus agir na tua vontade, até mesmo na tua profissão. Muitas vezes você está querendo jogar tudo para o ar, mas calma, não está dando certo, calma, entenda qual é a vontade do Senhor, em todas as áreas, na profissão, na igreja, no ministério, na tua vida particular, na tua vida social. Deixa Deus fazer a vontade dEle, e você precisa abrir mão, você precisa renunciar à tua vontade, mas eu sei que é uma guerra, a tua vontade contra a vontade soberana de Deus. Nós somos de Deus, mas a hora que Deus vai mexendo conosco, alguns parece que até gemem e dizem, ai, está sendo difícil. É difícil no momento, mas depois você vai sorrir, porque quando Deus faz a vontade dEle, é para te abençoar. Deus não faz armadilha para ninguém, e a vontade de Deus tem que ser soberana, e a vontade de Deus é bênção, é céus abertos, é milagre na tua vida. Abrir mão da nossa vontade sempre será muito doído, sempre requer renúncia. Getsemane significa lugar de prensa, de prensar as azeitonas para extrair o azeite. Foi exatamente nesse lugar que o mestre foi prensado para tomar a grande decisão, e foi tomado ali a decisão: eu vou salvar a humanidade, eu submeto a tua vontade. Submeter-se à vontade de Deus é um ato de humilhar-se e colocar-se aos pés do mestre. Você, meu querido irmão, quando você aceita a vontade de Deus, você está dizendo, eu me jogo aos pés de Cristo, eu me rendo à vontade soberana de Deus. Eu não quero que prevaleça a minha vontade, mas eu estou disposto a fazer e aceitar a vontade de Deus. A Bíblia nos garante que todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou soberanamente. A maior guerra que sempre nós teremos que enfrentar é contra nós mesmos, é contra a nossa vontade, porque no homem natural, a nossa vontade, a vontade do homem natural, nunca é submeter a vontade de outro. É sempre que a nossa razão, que o nosso gosto, que a nossa vontade venha prevalecer. Mas eu quero dizer que Deus conhece mais você do que você mesmo. Deus conhece mais você do que você mesmo. Além de te conhecer mais você do que você mesmo, Ele conhece o teu amanhã. Ele conhece o teu ano que vem. Ele conhece o teu depois. Você só conhece o teu hoje. Então, você precisa entregar tudo realmente nas mãos do Senhor. É uma guerra. É a guerra você contra a tua vontade. Porque a tua vontade muitas vezes é outro. Só você poderá
estragar os planos e os projetos e os propósitos que Deus tem para a tua vida. A tua vontade sempre precisa e deve ser subjugada, controlada, aniquilada, para que a vontade divina venha a ser soberana e efetuada na tua vida. Você precisa dizer: eu aceito, ó Deus, a tua vontade. Eu gostaria de fazer desse jeito, mas que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Todos nós precisamos compreender que as 3 condições basilares para nós sermos discípulos eficientes, para nós sermos íntimos dos céus, nós temos que entender que há 3 fundamentos basilares. O primeiro, a Bíblia diz, é negar a si mesmo. O segundo é tomar a sua cruz. O terceiro é seguir a Jesus. Isso não é opção, são condições, são pré-requisitos para quem deseja andar com Cristo. Negar a si mesmo não significa abrir mão dos seus sonhos, mas sim alinhar os teus sonhos com a vontade soberana de Deus. Isso significa dizer não para a tua própria carne, é dizer não para aquilo que você pensa e aceitar os propósitos de Deus na tua vida. Tomar a cruz é você estar disposto a sempre fazer a vontade de Deus na sua vida, pois a sua vontade poderá estar muito longe daquilo que Deus quer realizar na tua vida, daquilo que Deus quer fazer na tua casa. Seguir a Jesus é abrir mão de algo momentâneo, transitório e passageiro que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas que são efêmeras, são passageiras, mas você vai abrir mão disso para desfrutar de algo permanente, de algo profundo, que é uma vida de santidade, uma vida de comunhão com os céus, e isso não tem preço. O preço é realmente maravilhoso, porque ter comunhão com os céus. E você vai andando com Cristo, e você vai andando com Jesus, e daqui a pouco você será arrebatado, nós seremos arrebatados, aleluia, assim como Enoque foi. Como você vai conseguir matar, subjugar, aniquilar a tua vontade? Não existe possibilidade, se você viver uma vida de carnalidade, uma vida pensando apenas na ideia terrena, conforme as pessoas pensam aqui na terra. Você só pode subjugar a tua vontade e aceitar a vontade soberana de Deus, isso se houver oração sincera. A oração sempre foi a arma eficaz para aniquilar a nossa própria vontade. Toda a luta de Jesus contra a sua vontade foi vencida na oração. Ele foi para o jardim do Getsemane orar, e ali ele foi orar, porque ele sabia que para subjugar a sua vontade, a vontade soberana de Deus, tinha que ser com oração. Quando Jesus estava triste e angustiado, ele disse: eu vou orar. Nas suas angústias, quando você quer só fazer a tua vontade, vai orar, irmãos, vai orar, e você vai sair da oração diferente, e você vai sair da oração convertido, e você vai sair da oração transformado. Quando Jesus precisava tomar alguma decisão importante na vida, ele ia orar. Ele deixou o exemplo. Quando os seus amigos estavam dormindo, ele estava orando. Todos nós precisamos compreender a força que há na oração. Irmão, você só vai conseguir aceitar a vontade soberana de Deus na tua vida se houver oração. Se começarmos a orar, se perseverarmos em oração, nós vamos golpeando a nossa própria vontade, até que Cristo venha reinar verdadeiramente em nós. O apóstolo Paulo, ele fez isso, ele foi golpeando a sua própria vontade, até o ponto de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele pôde dizer isso, porque ele foi golpeando a sua vontade.
Ele tinha vontade própria, mas ele disse: eu quero fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. E ele foi aceitando até o ponto de dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa chegar ao estágio aonde você deve declarar: eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero mais andar na minha vontade, mesmo que doa em mim, mesmo que isso tenha que ter grandes renúncias, mas eu quero submeter à vontade de Deus. Irmãos, o aceitar a vontade de Deus no presente, muitas vezes no momento, parece que você está perdendo, mas só parece, porque a vontade de Deus é soberana, e a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Você precisa submeter a tua vontade à vontade soberana de Deus. A tua vontade é não orar, a tua vontade é não dizimar, a tua vontade é não vir na igreja, a tua vontade é aceitar os convites que os colegas fazem para você aí fora, para as noitadas e outras coisas. A tua vontade, quem sabe, é participar da Oktoberfest, que vai começar semana que vem, mas que o sangue de Jesus venha cobrir sua vida, e dentro dos convites que você vai receber, você vai dizer: não, a vontade de Deus é outra para mim, a vontade de Deus é outra para mim. Aceita a vontade de Deus, e quem está na vontade de Deus, quem submete à vontade de Deus, não vai na Oktoberfest fazer o que tem, dançar e pular ali e se embriagar ali, não, porque a vontade de Deus para a tua vida é melhor. Quando amanhece os dias na Oktoberfest, quantos jovens que estão deitado pelas calçadas, que passaram uma noite estragando a sua vida, porque fizeram a vontade própria, mas a vontade de Deus é soberana, e a vontade de Deus é um plano soberano e abençoador que Ele tem para a tua vida. Agora eu termino dizendo: a tua vontade é uma decisão. Deus deu livre-arbítrio, e no livre-arbítrio Ele respeita as vontades. Vivemos numa época em que as igrejas estão cheias de gente com vontade própria ou até com má vontade. Vivemos numa época em que dentro da igreja, cada um quer andar dentro da sua vontade, e não quer submeter mais a palavra de Deus. E alguns até dizem: não é bem assim. Realmente não é bem assim, é mais do que isso. Você submete a palavra de Deus, ou você não terá parte no céu, e o teu nome não estará escrito no livro da vida. Você já conseguiu imaginar o que Deus poderá fazer numa cidade, na nossa cidade de Blumenau, se cada crente aceitar que na sua vida venha a ser realizada a vontade de Deus? Você já imaginou o que pode acontecer na tua rua, na tua casa, no teu bairro, nessa cidade, nesse país, se todos esses milhões e milhões de crentes não ficassem guerreando para fazer a sua vontade, mas dizer: eu abro mão da minha vontade e quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Nós teríamos um país muito melhor. Esse país seria abalado, mas esse país está vivendo uma crise, porque os evangélicos, começando muitas vezes do púlpito à porta, estão dando mau testemunho, porque estão fazendo a sua vontade própria, e a vontade própria do homem é escândalo, é negar a fé, é negar o amor, é negar a Jesus. Mas quando nós abrimos mão da nossa vontade, então o Espírito Santo começa a tomar conta das vidas. A igreja evangélica ainda está para ver o que Deus pode fazer,
Você ainda está para ver o que Deus pode fazer através de você, com você e por você. Se você parar de ficar brigando para que a tua vontade seja feita. Pare de brigar com a tua vontade. A tua vontade perante a vontade de Deus é lixo. É nada, é trapo de imundícia, diz a Bíblia. Mas que a vontade soberana de Deus seja feita. Que você possa dizer: eu não quero mais que viva eu, o meu achismo. Irmãos, a igreja evangélica hoje está retalhada por causa do achismo. Eu penso que é assim, eu penso que é assim. Um acha de uma maneira, outro acha de outra maneira. E todos querem seguir o que acha. E estão parando de seguir o que está na Bíblia. O que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. Mas para aceitar a vontade de Deus, você precisa ter um coração quebrantado. Você precisa imitar a Cristo. E Jesus, ele disse: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Coloque-se em pé nesse momento, irmãos. Aceitar a vontade de Deus não é questão de pensamento, de sentimento ou questão de decisão. É mais do que isso. É você render-se a Cristo. Eu pergunto nesta noite: quem manda na tua vida? Deus ou você? Quem manda na tua vida? Deus ou você? Pare de você mandar na tua vida. Chega. Quantos passos errados, quantos prejuízos financeiros, emocionais, quantas brigas, quantas contendas, quantas coisas aconteceram na tua casa, nos teus negócios, na tua profissão, no teu casamento, porque você quis impor a tua vontade. Chegou o momento da vontade de Deus ser soberana na tua vida. Qual das vontades que vai prevalecer? A tua ou a de Deus? O que Deus tem pedido a você e você não tem feito. Por que você não tem feito? Porque você está agarrado na tua vontade, agarrado em coisinhas passageiras. Pare com isso, irmãos. Eu sei que não é fácil. Não foi fácil para o mestre, mas ele sempre estava ali em toda oração dizendo: mas não a minha, Senhor. Se for possível, passa. Mas se não é, eu aceito a tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? É o que você está dizendo: Pai, eu penso assim, eu gostaria que fosse dessa maneira. É o que eu penso. Mas se tu não pensas da mesma maneira, se tu não pensa como eu penso, eu quero aceitar a tua vontade. Nós temos que chegar nesse estágio de aceitar a vontade soberana de Deus. Jesus não estava com vontade de ser espancado, não, irmãos. Ele não estava, a vontade humana de Jesus não era ser humilhado, crucificado, mas ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ponto final. É a tua vontade. É isso que precisa acontecer com cada um de nós, irmãos crentes. Ponto final. Eu tenho a minha vontade é essa, mas eu não quero que a minha vontade venha prevalecer. Eu quero que a tua vontade. Quando a vontade de Deus passa a ser concretizada na nossa vida, nós passamos a ter um conhecimento pleno do que Deus quer realizar na nossa vida, e assim maravilhas vão acontecendo. Quando você abre mão da tua própria vontade, tua vida de oração dará um crescimento, um salto de profundidade com os céus,
E você vai ver que a normalidade será você viver uma vida cheia de experiência com Deus. Quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, o resultado será um coração quebrantado, transbordando de alegria e prazer. Todos nós temos que compreender que quanto mais dispostos estivermos a rendermos a nossa vontade a Deus, mais nós teremos de Cristo em nossa vida. Então, meus queridos, saiba que a tua decisão hoje vai refletir sobre como será a tua vida espiritual de intimidade com Deus no amanhã. Você está diante de decisão. É a tua vontade ou a vontade de Deus? Jesus tomou a decisão. É a tua vontade. Não é a minha, é a tua, Senhor. Ele deixou o exemplo. Ele abriu mão da vontade dele. Você está disposto a abrir mão da tua vontade? Se você abrir mão da tua vontade, você não vai para o Oktoberfest. Se você estiver disposto a abrir mão da tua vontade, você não vai se desviar. Você não vai ficar fraco na fé. Você não vai aceitar aquele convite para aquela balada ou para aquela noite de prazer com alguém lá fora. Não, não, não. Se você aceitar a vontade de Deus, você vai ver o céu se abrir e a glória de Deus vai inundar tua vida, e você vai sair fortalecido. Jesus saiu daquele momento, quando ele disse: a tua vontade seja feita. Ele estava preparado, e ele estava com força para enfrentar o inferno, para enfrentar os algozes e para enfrentar a cruz, porque a vontade de Deus foi soberana. Você está pronto para aceitar a soberana vontade de Deus? Baixe sua cabeça. É uma guerra. É uma guerra. A minha vontade é uma. Eu tenho vontades. E para aceitar a vontade soberana de Deus, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Que guerra! Se trava uma guerra. Mas chegou o momento de você render-se a Cristo. Chegou o momento de você dizer: não, 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 não a minha vontade. Não a minha vontade. Não a minha vontade. Pastor Rodrigo, chega aqui. Aleluia. Oramos nesse momento. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Deus vem falando com a gente essa noite. Pare de fugir. Pare de sofrer, pare de apanhar da vida. Se entregue nas minhas mãos, eu vou mudar tudo, eu vou transformar tudo. Pai Santo, Pai querido, Pai Santo, Pai querido, esta noite, ouvindo a Tua palavra, nós tomamos uma decisão, Senhor. Nós tomamos uma posição. Tu és o Senhor do nosso casamento, Tu és o Senhor da nossa finança, Tu és o Senhor da nossa vida. Ó meigo amigo Espírito Santo, estamos nos rendendo ao Teu querer, à Tua vontade. Nós não queremos mais sofrer como nosso irmão Jonas, que só perdeu quando não obedeceu a Tua palavra. Quem sabe tem alguém perdendo, sofrendo, mas esta noite nós estamos gritando: Senhor, faça a Tua vontade, faça a Tua vontade, faça a Tua vontade, faça a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, derrama sobre nós a presença do Espírito Santo, para que possamos, como nosso Mestre, para que possamos, como nosso Senhor, importa que seja feita a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.